Aleluia. Obrigado, pastor Ralph. E, gente, hoje conversando eu e minha esposa, conversando com o pastor Ralph e a pastora Lista, tiramos um bom tempo hoje pela manhã e no começo da tarde com eles. Foi tão especial. E eu já admirava muito o pastor Ralph, mas agora, obrigado, querido. Admiro muito mais ainda, porque eu ouvi toda a história dele e é impressionante o histórico todo e ver o que Deus tem feito, na realidade, em relativamente muito poucos anos, ver o homem de Deus e o ministério que Deus tem dado a ele e a sua querida esposa, a pastora Alice. É muito lindo mesmo. E eu sinto muito honrado estar aqui com os amados. O que eu vou estar compartilhando não são coisas que eu pratico perfeitamente, não. Eu estou crescendo e aprendendo mais nisso. E eu sempre creio que a gente deve compartilhar aquelas coisas que nós já estamos praticando, a não ser que são áreas que a gente ainda precisa aprender mais, e seja bem transparente sobre isso. Por isso que eu estou sendo bem transparente, que são áreas que nós temos visto muitos resultados, muito sucesso pela misericórdia de Deus, mas áreas que ainda temos que praticar muito mais. Que eu vou estar falando aqui agora sobre pastoreio e discipulado. E eu confesso que muitas vezes eu mesmo já confundi os dois, e eu acho que muitas vezes pastores e líderes em geral tendem a confundir esses dois. São dois princípios muito lindos dentro do reino de Deus e devem trabalhar de uma forma conjunta, mas muitas vezes são confundidos um com o outro, e a pessoa acaba discipulando quem ela deveria pastorear, e ela muitas vezes só pastoreia quem ela deveria discipular, tá? Eu vou repetir isso aqui é muito profundo. Eu creio que muitas vezes a pessoa acaba discipulando quem ela deveria só pastorear, e outras vezes ela também acaba pastoreando quem ela devia discipular. Eu vou voltar para essa frase que acabei de falar no final dessa pequena palavra, porque a palavra vai ser relativamente pequena, porque não vamos abrir para perguntas e respostas, tá certo? Mas abra a sua Bíblia, por favor, para João capítulo 10. João capítulo 10. Eu não vou aprofundar 100% em todos os dois desses assuntos, porque na realidade o assunto principal meu é como que os dois trabalham juntos: pastoreio e discipulado. Se você ouvir uma palavra que eu trouxe pela graça de Deus, que tem em DVD e tem em livro também, chama-se O Coração do Bom Pastor. Você vai ver que ela é baseada em cima desse capítulo, João capítulo 10. Vamos ler aqui Jesus, o bom pastor, a partir do primeiro versículo. Em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. E no versículo 7, ele disse, eu sou a porta. Então a primeira coisa você vê que para poder pastorear as ovelhas de Jesus, você tem que entrar pela porta. Quem é a porta? É Jesus. Então tem que ter intimidade com Jesus. É o vertical que gera o horizontal. Pastores que querem, ou líderes de célula, que querem cuidar bem das ovelhas mesmo, vão ter que tirar muito tempo com Deus. Eu volto a repetir, é o vertical, é o relacionamento vertical, sua intimidade com Jesus, que vai te capacitar, que te vai realmente habilitar para o horizontal, para o cuidado bem das ovelhas. O próprio Jesus disse: você quer cuidar bem das minhas ovelhas? Você tem que entrar pela porta, e a porta sou eu. Você vai ter que ter profunda intimidade com Jesus. Muito bem,
Interessante porque lá em João capítulo 20, né, quando ele está falando com Pedro, você lembra, né, que o Pedro negou Jesus 3 vezes ao lado de uma fogueira, né? Quando Jesus estava sendo lá, na noite que Jesus foi traído, Pedro negou Jesus 3 vezes ao lado de uma fogueira. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus opera uma cura interior profunda no Pedro. Ao lado de uma fogueira, Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? A cura ao lado de uma fogueira, 3 perguntas, porque foi 3 vezes que Pedro negou. E todas as 3 vezes, quando Pedro diz, tu sabes que eu te amo e tudo, aí Jesus diz o quê? Apacenta as minhas ovelhas ou meus cordeirinhos. Apacenta, cuida das minhas ovelhas. Em outras palavras, se você me ama mesmo, você vai cuidar das minhas ovelhas. E você quer poder cuidar melhor das minhas ovelhas? Então me ame mais. Porque quanto mais você me ama, mais você vai dar conta de cuidar bem das ovelhas. É interessante porque depois que Jesus, depois dele falar isso para o Pedro, passou-se alguns dias e ele levou os discípulos para um monte. E bem antes de ele subir nas nuvens para o céu, ele disse: ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas, diga todas as coisas que vos tenho ordenado. Agora veja bem, uma das coisas que ele havia ordenado a eles era o quê? Apacenta minhas ovelhas. Se você me ama, você vai cuidar bem das minhas ovelhas. Aí ele diz, agora, todas as coisas que ordenei para vocês, 12 aqui, eu agora estou mandando vocês também ensinar para os discípulos, que vocês vão fazer das nações todas. Então, não é uma opção. O cristão sincero que quer obedecer a Jesus, não é uma opção se ele vai ou não pastorear ovelhas. Ah, você fala, eu não tenho um chamado para pastor. No ministério quíntuplo, que é profeta, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, eu chamo esse tipo de pastor aí o pastor com P maiúsculo. Nem todos têm um chamado para ser pastor com P maiúsculo no sentido do ministério quíntuplo. Mas a Bíblia deixa mais do que claro que todo cristão tem a responsabilidade diante de Deus, se você ama Jesus, de cuidar bem das ovelhas dele. Então, no Brasil, há muitos anos atrás, caiu muito bem a ficha que todo crente verdadeiro devia ganhar almas, né? Por quê? Porque nós fomos ensinados, vez após vez, em todas as igrejas evangélicas, não todas, nem todas, mas na maioria, olha, Jesus disse, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E Jesus falou, como o Pai me enviou, eu envio a vós. Poxa, se Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, e o Pai nos enviou, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, então nós também temos a mesma missão de Jesus, de ganhar almas. Aí todos os crentes começaram a ser motivados do púlpito para ganhar almas, ganhar almas. Aí qual era a ideia? Errada, equivocada, totalmente deturpada, mas a ideia era essa. O crente ganha almas, traz para a igreja, e aí o pastor que vai cuidar. Está entendendo? Eu lembro, quando eu comecei a pastorear lá em Santarém, no começo a igreja tinha essa mentalidade deturpada, errada. Depois do culto, né? Eu havia pregado, dado apelo, converteu muitas pessoas. Aí eu estou lá na porta cumprimentando as pessoas. Aí o irmão, vamos supor, vou inventar um nome, né? O irmão Antônio da nossa igreja estava aqui. Aí ele fala assim, pastor, isso aqui é o João. Prazer, João. Pois é, pastor, não sei se o senhor notou, o João foi um daqueles que entregou a vida a Jesus hoje à noite. Eu notei sim, João. Seja bem-vindo à família de Jesus, João. Pois é, pastor, foi eu que ganhei o João para Jesus, pastor. Amém, parabéns, irmão Antônio. Aí o irmão Antônio disse para mim, então, pastor, eu fiz a minha parte, tá? Ele agora está nas suas mãos. Eles falavam desse jeito. Olha, toda ovelha
tem responsabilidade da cria. Não é vamos falar de ovelha mesmo, animal. Bé! Na ovelha, quando o pastor quer aumentar o rebanho, o que ele faz? Ele vai contratar uma equipe médica, enfermeiros de parto, e vai entrar no quarto de parto e ele fica gemendo, aí vai saindo as ovelhinhas. Bé, bé. Não é assim. Como que o pastor multiplica o rebanho dele? Ele cuida bem das ovelhas, ele garante água, ele protege-as contra o lobo mau, ele vai alimentá-las bem. Mas quem é que gera outras ovelhas? Não é o pastor. São as próprias ovelhas que geram ovelhas. Diga assim, ovelha sadia sempre dá muita cria. Tá certo? Agora, quem é que dá o leite para essas ovelhinhas? É o pastor? Mais uma vez, não. Não é ele que está lá com 1000 mamadeiras tentando dar leite para todos os cordeirinhos. Não. Diga assim, a ovelha que gerou tem a responsabilidade de dar o leite. Então, da mesma forma, olha que Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Mas nosso erro foi pensar que o Pai enviou Jesus só para buscar e salvar o que se havia perdido. Não. Aqui em João 10, olha no versículo 11, olha o que Jesus disse. Versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então o Pai não enviou Jesus só para salvar os perdidos, o Pai enviou Jesus para pastorear e para cuidar bem desses que agora são salvos. Assim também, todo cristão tem por responsabilidade ante Deus gerar vidas e cuidar bem delas, dar luz a novas ovelhinhas e dar o leite para as novas. Todo cristão tem essa responsabilidade. Alguns anos atrás, quando houve um certo boom no mundo evangélico brasileiro, e o mundo evangélico brasileiro começaram a ganhar muitos jogadores famosos para Jesus, e atrizes, e personagens de televisão, aí começou a ter muitos escândalos, porque tinha pessoas de televisão dizendo que eram crentes, mas tendo programas meio pornográficos na televisão. Tinha jogadores que diziam ser crentes, mas trocando a esposa por uma mais novinha, divorciando e casando, e bebendo em público. Aí o mundo evangélico ficou escandalizado com esses evangélicos, que estavam, esse mau testemunho que estava acontecendo no Brasil. Eu, na época, não fiquei escandalizado, sabe por quê? Porque eu sabia que isso era o fruto natural de pessoas que não estavam sendo discipuladas, de pessoas que não estavam sendo bem discipuladas e pastoreadas. Aí você fala, culpado era o pastor dessas pessoas. Não. Você acha que o pastor ia poder garantir o discipulado de todo o rebanho dele? Não. Culpado não era o pastor também não. Culpado era a mentalidade errada em geral na igreja evangélica brasileira. Porque todo mundo ganhava esse pessoal para Jesus, levava para a igreja e esperava que o pastor ia garantir o discipulado e o pastoreio de todas aquelas pessoas. Era impossível o pastor poder garantir isso. Eu não ia poder discipular todas essas pessoas. Eu não ia poder pastorear bem todas essas pessoas. Sabe por quê? A igreja tinha uma mentalidade errada, e muitos ainda têm, de só eternos consumidores. Vão para a igreja só para receber bênção e depender das orações do grande homem de Deus, e nenhum aprende exercer o sacerdócio, porque no Velho Testamento sim, eram os sacerdotes e os leigos. Agora não, no Novo Testamento a Bíblia fala, todos nós somos sacerdotes, todos nós devemos estar gerando vidas, todos nós devemos estar cuidando dessas vidas, discipulando, pastoreando, garantindo um bom cuidado. Amém, queridos? Então, continuando aqui, olha só o que diz aqui em João capítulo 10. Ele fala assim, aquele que entra pela porta, ou seja, aquele que tem profunda intimidade com Jesus, esse que vai dar conta de pastorear as ovelhas, tá? Porque a porta é Jesus. Ele falou no versículo 7, eu sou a porta. Então, para poder dar conta de pastorear bem as ovelhas, você vai ter que ter profunda intimidade com Jesus. E lembra que todo crente foi chamado a ser pastor.
não necessariamente pastor com P maiúsculo, mas pastor com P minúsculo. Eu provei, já hoje aqui, se você estava prestando bem atenção, você viu que eu provei pela Bíblia, que todo cristão tem realmente a responsabilidade sagrada de cuidar bem de ovelhas, não só de ganhar vidas, mas cuidar bem delas, de pastorear. Muito bem, aí ele fala no versículo 3, para esse que é íntimo com Jesus, para esse que realmente tem o coração de pastor, o que ele fala no versículo 3? Para este o porteiro abre. Quem é o porteiro? É o Espírito Santo. Ele abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. O que acontece? Quando você é profundamente íntimo com Jesus e você tem um coração de pastorear e cuidar bem das ovelhas que Deus está confiando nas suas mãos, o Espírito Santo coopera com você. As ovelhas ouvem a sua voz e te seguem. Por isso que eu sempre desafio os pastores, líderes de célula. As ovelhas não estão ouvindo sua voz? Não estão te seguindo? Então, meu irmão, em vez de ficar culpando as ovelhas, massacrando elas, dizendo que elas são rebeldes, talvez você tenha que entrar melhor pela porta. Talvez você vai ter que ter melhor um coração de pastor, porque uma vez que você tem esse coração de pastor, com a profunda intimidade com Jesus, e você tem esse coração de querer cuidar bem de todo mundo, essas ovelhas vão ouvir a sua voz, elas vão te seguir. Aí a Bíblia fala no versículo 3, ele as conduz para fora. O bom pastor sempre conduz as ovelhas para fora. Diga assim, o bom pastor sempre conduz as ovelhas para fora. O que quer dizer isso? Escuta bem. O bom pastor, quando eu falo bom pastor, estou falando de todo crente que está levando a sério o chamado que ele tem de cuidar bem das pessoas. Tá certo? Não estou falando só do pastor com P maiúsculo, não. Estou falando de todo crente. Escuta bem. Ele entende que ele não pode deixar as ovelhas se tornarem introvertidas. Tem muitas igrejas que tentaram grupo familiar, grupo pequeno, células, mas não deu certo, porque aquelas células, aqueles grupos familiares, tinham por objetivo principal só cuidar um do outro, amar um ao outro e ficar lá naquele grupinho. E aquilo logo vira panelinha. Está entendendo? E aí o purê de batata azeda, né? Porque vira uma panelinha. É eu, minha esposa, o irmão João e o meu cão. E só nós aqui. Então aquilo vira, irmão, que bênção. É como o Ed Leo fala. Ele diz, a Bíblia fala, vós sois o sal da terra. Mas tem muitos cristãos que é só, o sal só tem, qual era o valor do sal naquela época? Não era só para dar sabor, não. Acima de tudo era para preservar, porque não tinha geladeira na época. Não tinha geladeira na época. Então, para a carne não apodrecer, para a comida não apodrecer, você tinha que enchê-la com sal, né? Para ela não apodrecer. Agora, veja bem, o sal também era colocado, os israelitas haviam aprendido, quando estavam caminhando pelo deserto, um princípio de higiene muito poderoso. Eles iam para fora do arraial, cavavam um buraco, faziam suas necessidades fisiológicas dentro do buraco, aí jogavam um pouquinho de sal em cima das necessidades fisiológicas antes de enterrar aquilo, porque o sal mata as bactérias. Já notou quando você está com uma infecção na garganta, às vezes você gargareja com sal e mata as bactérias, você fica bom? Por que isso? Porque a molécula do sal encosta na molécula da bactéria e ela desidrata a molécula da bactéria. É verdade. Ela suga todo o líquido da molécula da bactéria e a molécula da bactéria morre desidratada. Isso é um fato. Então, por isso que o sal mata as bactérias. Agora, escuta bem.
A Bíblia fala, vós sois o sal da terra, porque Deus está falando, eu quero que você fique encostando aí nas pessoas do mundo, que estão cheios de pecado, e você vai matar o pecado, e você vai atrair aquela pessoa para Jesus. Deus está nos lançando para o excremento dessa terra. Agora, o que acontece? Tem célula, tem grupo familiar, que é tipo assim, nós somos a comunhão do sal, comunhão do sal. Vem cá, meu irmão, sal, 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 sal. Não adianta nada. Se o sal estiver aqui tudo junto, não vai ganhar nenhuma alma para Jesus. Para o sal funcionar, ele tem que estar lançado no excremento da terra. Ele tem que estar lançado lá fora, onde os pecadores estão. Então, o que acontece? A Bíblia fala que o bom pastor conduz as ovelhas para fora. Como que ele conduz as ovelhas para fora? Ele pega o novo convertido, você que está cuidando do seu novo convertido, e sai com ele para fazer visitas, encoraja ele, vamos ganhar almas para Jesus. O grupo familiar se torna um coração de mãe, sempre tem lugar para mais um, sempre atraindo pessoas não evangélicas, sempre muito extrovertido e não introvertido. Ele as conduz para fora. Diga, todo cristão é chamado a pastorear. E todo pastoreio eficaz conduz ovelhas para fora. Muito profundo isso. Agora, versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Tem muita coisa que eu poderia falar sobre isso, mas isso não é o ponto principal hoje, então vou continuar. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, porque fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. Deixa eu falar uma coisa aqui, queridos, isso aqui é muito importante o que eu vou dizer aqui. O coração do bom pastor, né? O que Jesus disse aqui? Olha só, olha o que ele disse. Em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele fala assim, ele diz em outra parábola, que o bom pastor, ele não fica contente com as 99, ele vai atrás daquela uma que está afastada. Então, o coração de pastoreio é esse, escuta bem, é não perder nenhum, é ir atrás, não ficar contente com as 99. Agora, veja bem, tem muito crente, até muito pastor, eu falo com isso com muito carinho, que às vezes tem um coração de comerciante. Veja bem, o comerciante, se 99% dos produtos que ele está vendendo estão fazendo grande lucro, mas 1% daqueles produtos não estão fazendo lucro para ele, mas ele, no final do dia, o balanço é de 99% de lucro e só 1% de prejuízo, ele fica feliz demais. Ele fala, o negócio está bom demais. Negócio, eu estou muito bem sucedido como comerciante. Como comerciante ele está mesmo. Agora, como pastor, não. Pastor não pode ter coração de comerciante. O pastor tem que ter o coração de não perder nenhum. O pastor se agoniza, quando eu falo pastor, estou falando de qualquer crente, viu, que está assumindo o seu dever de cuidar bem das pessoas. Ele não fica contente, ele não aceita o fato de perder alguns. Não aceita, isso aqui ele não dá conta de engolir. Porque você fala, não, mas
pastor Eibe, não tem pessoas que se afastam do Evangelho, que a gente estava cuidando, e que a gente saiba, nós não erramos em nada, nós só ficamos amando, cuidando, e a pessoa não se afastou do Evangelho? Ou a pessoa é tão carnal, que fica com raiva, e vai para outra igreja, e a gente acaba perdendo ela do nosso rebanho? Bem, deixa eu explicar. Quando isso acontece, qual deve ser sua atitude? Se a sua atitude for de comerciante, as 99 eu tenho pelo menos. Aquela uma problemática eu perdi, mas todo pastor tem que acostumar com isso. Se você tiver essa mentalidade, você tem uma mentalidade errada. Não é a mentalidade correta. Escuta bem. Eu vou falar qual é a mentalidade correta daqui um pouco, mas deixa eu só enfatizar melhor como essa mentalidade é errada. Por quê? A Bíblia fala em João capítulo 17, versículo 12, Jesus, na oração da prestação de conta para o Pai, sobre como ele cuidou das ovelhas que foram confiadas a ele, ele disse ao Pai: eu os guardei, eu os protegi, e eu não perdi nenhuma daquelas que o Senhor confiou nas minhas mãos, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. O que Jesus estava falando? Olha, Pai, de todos os discípulos e todas as ovelhas que o Senhor confiou nas minhas mãos, eu os guardei, eu protegi, e eu não perdi nenhuma. Eu só perdi um, que foi o Judas Iscariote, filho da perdição. Mas eu quero deixar bem claro, Pai, que a única razão que eu perdi aquele era para cumprir com a profecia. Porque já havia tido uma profecia no Velho Testamento que haveria um traidor, um Judas Iscariote. Agora deixa eu explicar uma coisa. Não houve nenhuma profecia sobre você, meu irmão, que você ia ter um Judas. Então essa segunda parte do versículo, você não tem que recebê-la, não. Você só tem que praticar a primeira parte do versículo, que diz o quê? Eu os guardei, eu os protegi e não perdi nenhuma das ovelhas que foi confiada em mim. Então eu tenho aprendido a fazer o seguinte: eu nunca paro de ficar aplicando fé. Eu nunca paro de ficar aplicando fé que a pessoa vai voltar. Eu fico crendo, eu fico declarando, eu fico crendo. Eu não tenho nada por perder por ficar declarando palavra de fé. E às vezes eu já vi depois de 15 anos a pessoa voltar. Eu não estou brincando não, 15 anos. Outros 10 anos, outros 5 anos. Eu lembro uma vez, eu já estava até morando em Fortaleza. Se eu não me engano, já tinha mudado para Fortaleza. E tinha um casal que tinha parado de frequentar a nossa igreja há muitos anos antes, porque eles mudaram para outro bairro de Santarém. E lá tinha uma outra igreja nossa, na mesma denominação, que eu sou da Igreja da Paz. Tinha uma Igreja da Paz naquele bairro, tá? E eles começaram a frequentar a Igreja da Paz naquele bairro. Só que acabou, não sei o que aconteceu lá, que não deu muito certo, e eles acabaram indo para uma outra igreja evangélica. E minha irmã sabia disso. Tudo bem. Entra ano, sai ano. Uma vez, lá em Santarém, minha irmã, Ângela, está na loja deles e falou assim: vocês estão frequentando alguma igreja? Vocês estão tudo bem? Eles falaram: estamos tudo bem. Ela falou: mas vocês estão aonde? Não, nós estamos aqui na Igreja da Paz Central, né, aquela que eu pastoreava, né? Ah, é? É. Poxa, estou tão feliz, vocês estão de volta na nossa igreja, aleluia, ela tão feliz. Eles falaram: você sabe, né, o coração do nosso pastor, ele nunca abre mão mesmo, ele tinha que voltar mais cedo ou mais tarde. Sabe, porque eu fico aplicando fé, eu fico crendo, eu fico amando, eu fico ou eu indo atrás, ou eu coloco, no começo, por exemplo, muitas vezes, não só a célula vai atrás, eu mesmo como pastor principal, lá em Santarém, às vezes a gente estava já com, talvez, só na igreja central, isso é antes da fusão, mas talvez já com 8.000 pessoas, 10.000 pessoas, mas eu ficava sabendo do irmão que tinha afastado, não só a célula dele ia atrás, o grupo familiar dele, os pastores da região dele, né? Os pastores de grupo familiar dele, todo mundo indo atrás, mas eu também ia atrás.
E depois de ir atrás e ficar amando e queimar até o último cartucho, eu falava para todo mundo, não fica aplicando fé, fica declarando, ele vai voltar. E a gente pedia a célula que ficava mais perto da casa daquele irmão, olha, fica dando assistência lá, fica amando, não vai forçar a barra, porque nada forçado dá certo, mas deixa bem claro para ele que nós estamos aplicando fé para ele voltar. Irmãos, impressionante como volta mesmo. Agora, escuta bem, com essa mentalidade, a nossa igreja ficou crescendo muito em Santarém. E eu, procurando promover a unidade do corpo de Cristo, eu fui com meus co-pastores participar, né, do conselho de pastores, né? Então a gente está lá na reunião do conselho de pastores, e um dos pastores lá no conselho de pastores, que é pastor de uma igreja bem pequenininha, de uma outra denominação, né? Aí ele chegou para mim e falou assim, rapaz, você conhece o Anildo? Eu falei, Anildo? Não conheço não. Ele falou, é da sua igreja? Eu falei, ah é? A minha igreja tem tantas milhares de pessoas, eu não sei realmente quem é o Anildo. Não, mas ele é um líder lá. Eu falei, mas nós temos também, na época talvez era, vamos supor, né, 900 células, 900 grupos familiares. Eu falei, eu não conheço nem todos os líderes de grupo familiar. Ele falou, pois é, mas ele é um líder lá. Ele falou, olha, ele veio atrás de mim, porque parece que um casal da sua igreja começou a ir para a nossa igreja, e ele veio atrás. Eu falei, o quê? Ele foi atrás falar com você, pastor? Foi. Mas ele não foi antiético, não. Ele foi muito legal, ele só estava querendo garantir que as ovelhas iam ser bem cuidadas, explicou para mim que eram ovelhas de um dos grupos familiares dele e tudo. E ele só estava querendo garantir que fosse tudo bem. Eu falei, mas você tem certeza? Ele não tratou o senhor com nenhuma falta de respeito? Ele falou, não, ele é um cara muito legal. Aí o pastor me contou. Aí esse pastor falou, eu até olhei para ele e falei, o pastor me contando, né? Eu olhei para ele e falei assim, Anildo, você é casado? Sou. Mas você é muito jovem, né? Mas você tem um jeito assim muito legal. Você sonha um dia ser pastor? Aí ele falou que o Anildo respondeu, sim, eu gostaria de um dia ser. Pois é, então olha, vai acostumando logo, Anildo, porque a vida de pastor é assim. Você sempre vai perder ovelha, isso faz parte de ser pastor, é perder ovelha, você tem que acostumar com essa mentalidade de que vai perder ovelha. Quando esse pastor me falou que ele falou com uma das minhas ovelhas, ele falou essa frase, eu falei, não, pode deixar, eu vou falar com o Anildo. Eu não tentei explicar nada para esse pastor, porque eu sabia que esse pastor não estava pronto para ouvir o que eu teria para dizer para ele. Mas eu simplesmente amei e tudo. Eu falei, mas pode deixar que eu vou falar com o Anildo. Aí eu fui com a minha equipe pastoral, lá está todos os pastores de região, de todos os grupos familiares. Eu falei assim, quem aqui tem eu acho que é um líder de grupo familiar, o nome dele é Anildo. Aí um falou, sou eu, ele está dentro da minha região. Falei, tá, não tem nada, fica tranquilo sobre o Anildo, ele é uma bênção, mas eu quero conhecê-lo. Diga para ele me procurar depois do Tadel. Aí lá vem um cara jovem, boa aparência, falou assim, pastor Eibe, o senhor queria falar comigo? Eu que sou o Anildo. Eu falei, jóia, Anildo, vamos conversar. Porque minha preocupação, irmãos, não era só sobre o casal, era sobre o casal também. A minha preocupação era que se o Anildo não foi infectado com essa mentalidade antibíblica, errada, que tem que acostumar em perder as pessoas. Por que você acha que a igreja daquele pastor entra ano, sai ano, já tem décadas de idade e ainda continua pequena? Porque ele assumiu essa mentalidade errada, que o pastor tem que acostumar em perder a ovelha. Está entendendo? E eu não queria que o Anildo fosse infectado com um pensamento tão antibíblico, tão diabólico. Porque qual é o pensamento bíblico? Eu os guardei, eu os protegi, eu não perdi nenhum.
Qual o pensamento bíblico? Bom pastor não fica contente com as 99, ele vai atrás daquela centésima ovelha, até encontrar e até trazer de volta. Essa é a mentalidade bíblica. Está entendendo? Ou a gente vai seguir a Bíblia ou não vamos. E isso é a Bíblia, gente. O resto é conversa fiada. Então eu estava realmente preocupado com o Anildo. Eu estava preocupado com o Anildo. Então eu falei, Anildo, sobre esse casal, primeiro me fala sobre esse casal. Ele falou, não, pastor, esse casal converteu conosco, só que nossa igreja crê no batismo com o Espírito Santo e tudo, e estava uma bênção. Só que eles têm, a irmã, a esposa do casal, eles têm um irmão que é dessa igreja tradicional. E esse irmão dela, irmão biológico mesmo, né? Ele fez a cabeça desse casal novo convertido que a nossa igreja era herética, que a nossa igreja estava com heresia, porque nós cremos no batismo do Espírito Santo e tal. Então, ele fez a cabeça do casal, e o casal deixou para ir para a nossa igreja e foi para aquela igrejinha daquele pastor. Aí, por isso que eu só queria garantir que o casal ia ser bem cuidado, por isso que eu fui falar com o pastor. Eu falei, não, o pastor me falou mesmo que você foi com muita ética. Agora, deixa eu te falar sobre esse casal, o que você faz? Você não força a barra, se já decidiram congregar em outra igreja, você não força a barra, deixa eles congregando lá, mas você continua sendo amigo precioso, e deixa bem claro para o casal que a porta está aberta, e fique declarando em fé, diante de Deus, que você já vê o casal voltando. Por que eu falei isso, irmãos? Porque eu até falei para o Anildo, Anildo, eu já vi esse filme muitas vezes. O casal, depois de um certo tempo, pensa assim, rapaz, eu era feliz e não sabia. E aí quer voltar. Mas se você já falou palavras meio agressivas, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, vocês estão indo para uma igreja tradicional, e vocês estão e você vai falar mal do pastor, mal daquela igreja, mal do próprio casal. O casal às vezes nem gosta mais daquela igrejinha, quer voltar para a igreja onde eles converteram, mas de tanto ouvir coisas negativas, eles pensam, não posso voltar lá, que a porta não está aberta. Eu falei, então você não força a barra, deixa eles lá, mas deixa bem claro que você os ama, que eles são preciosos, e se eles quiserem voltar, eles podem voltar, afinal de contas, foram nós que ganhamos eles para Jesus. Não, tudo bem. Realmente, irmãos, não passou muito tempo, e logo o casal voltou, e foi uma bênção. Tá? Mas essa não era a minha preocupação principal. Minha preocupação principal é que aqui eu tinha um jovem, recém-casado, se levantando com o sonho de ser pastor e que já tinha sido infectado por uma bactéria antibíblica, de não cuidar bem das ovelhas. Então, eu falei, Anildo, o pastor me disse que que ele até te perguntou se você um dia estava pensando em ser pastor. Foi ele que te perguntou isso mesmo? Ele falou, ele me perguntou. Rapaz, eu fiquei muito feliz, Anildo, que ele me disse que você sonha um dia em ser pastor, né? Ele falou, pastor. Eu falei, poxa, eu fico muito feliz, cara, isso é muito legal. Você vai ser mesmo um grande pastor, Anildo. Você vai ser um grande pastor, rapaz, tenho certeza disso. Agora, Anildo, o pastor também disse para mim que ele falou para você que era bom você logo ir acostumando, porque assim que era a vida de pastor mesmo, de perder ovelha. Foi isso que ele falou? Ele falou assim mesmo, pastor. E eu falei, Anildo, o que você acha sobre isso que ele falou? Ele disse, pastor, é claro que eu não aceitei no meu coração aquilo que ele disse, pastor, porque eu já conheço a palavra, pastor. Eu já conheço a palavra. Filipenses 1,6, que diz, aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. João 17,12, eu os protegi, eu os guardei, não perdi nenhum. Pastor, por eu conhecer a palavra, eu jamais ia aceitar aquela palavra daquele pastor. Eu sei que a gente não perde nenhuma ovelha, pastor. Nós vamos atrás delas e nós vamos ficar aplicando fé até elas voltarem. Eu falei, esse é meu homem, cara, você é uma bênção. E eu dei um abraço dele e falei, isso mesmo, parabéns, isso é muito legal, Anildo. Continua. Bem, quando chegou a hora de eu mudar para Fortaleza,
né? Aí eu investiguei sobre o Anildo, falei, como está o Anildo na coisa? Não, hoje ele já é supervisor de área, cuida de muitas células. Eu falei, então, eu sei que ele sonha em ser pastor, vamos dar uma oferta para ele, fala assim para ele que se ele está disposto a entrar como obreiro parcial, já sendo financiado, e ido para Fortaleza conosco. Não deu outra. Ele foi já, entrou na obra, depois entrou tempo integral na obra lá em Fortaleza, se tornou pastor ordenado, a esposa dele foi ordenada. Os dois estão arrebentando no Ceará e ganhando muitas almas para Jesus. Amém? Não é gostoso isso? Aleluia. Então, queridos, essa é a mentalidade de não perder nenhum. Diga, não perder nenhum. Tá. Eu quero encurtar, mas deixa eu ainda falar mais algumas coisas rápido. Veja bem, só que tem outro grande princípio. O grande princípio é o seguinte: é de ser fiel no pouco para Deus poder te confiar o muito, tá? Então, eu lembro do caso do Rai. O Rai era um cara que tinha caído num certo pecado. Ele achou que a igreja... Eu estava viajando, eu acho, e o líder dele, que era um dos meus co-pastores na época, ele achou que tinha sido muito duro com ele. E ele, então, se afastou da igreja e ficou revoltado. E voltou a cair nas coisas do mundo, a beber e a organizar festas mundanas. E ele morava longe da cidade, lá numa colônia. E ele, numa festa que ele ajudou a organizar, o irmão dele se envolveu numa briga e foi esfaqueado ou atirado. Só sei que o irmão dele morreu. Tá, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quando eu soube que o Rai tinha afastado, tá, das coisas de Deus, e que ele não estava mais vindo para a igreja, eu lembro que o Espírito Santo falou claramente para mim, vai atrás dele. Eu falei, Espírito Santo, o Rai já teve muita chance, e esse co-pastor meu já amou ele, já cuidou dele, já fez tanta coisa. O Rai não é criança, não. Ele já entende tudo. E eu tenho tanta gente querendo ajuda aqui na nossa igreja. A igreja estava começando a crescer muito. Eu já estava dando supervisão para umas 50 igrejas, né? Hoje a base regional de Santarém, nós temos mais do que 400 igrejas. Mas 50 igrejas dá muito trabalho. E eu falei, Deus, eu sou muito ocupado, e o Rai mora longe, e ele já entende toda a verdade. Eu tenho que trabalhar com quem está querendo ajuda. Aí Deus falou para mim, Lucas 16, 10, quem é fiel no pouco, eu farei fiel sobre muito. Ele falou, meu filho, você quer que eu continue confiando cada vez mais e mais e mais e mais ovelhas nas suas mãos? Eu falei, eu quero. Ele falou, então seja fiel no pouco. Porque se você não for fiel com as ovelhas que eu já confiei, como que eu vou confiar mais? Eu falei, Senhor, mas o Rai é problemático. Ele falou, seja fiel com os problemáticos, que eu te confiarei muitas ovelhas top, que não vão ser problemáticos. Então, nós éramos recém-casados, eu e Andréia, e nós não tínhamos filhos ainda, então tudo que eu fazia, Andréia ia junto. Eu falei, amor, eu vou lá na colônia para ir atrás do Rai. Mas, chegando lá, talvez você vai ter que ficar no carro, porque é uma conversa mais delicada, o Rai talvez não vai querer se abrir na sua frente. Ela falou, não tem problema, eu espero no carro mesmo, mas eu vou com você. E aí lá vai eu e minha esposa, lá para a colônia. O carro não tinha ar-condicionado, minha esposa ficou esperando no carro quente lá, né? Enquanto eu fui lá e tentei trabalhar com o Rai para ele voltar, mas ele estava muito revoltado. Não, tal. Ele não voltava, falou que não ia voltar mesmo. E eu falei, Rai, mas eu já te vejo de volta, você vai ser um grande pastor, você vai ser um grande homem de Deus. E eu ficava falando isso para o Rai. Não, mas não vou voltar. Mas eu creio que você vai voltar. Quem sabe um dia você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser um pastor. E eu amei o Rai e voltei para a cidade. Bem, aí não passou muito tempo e eu fiquei sabendo, numa festa mundana que o próprio Rai organizou, o irmão dele morreu. E o pior,
Isso foi de sábado para domingo. E domingo, eu já naquela época, eu acho que tinha 3 cultos. E eu falei, rapaz, mas depois do culto de manhã, quando eu soube isso, enchi meu carro de irmãos, né? Minha esposa e já vários irmãos da igreja. E nós fomos lá visitar o Rai. Chegamos lá, o irmão dele estava no caixão lá, estava aquele chororô. E eu amei, abracei todo mundo. E fizemos um grande culto fúnebre. O Rai ficou tão grato a nós. E aquele choro todo, e a gente amando e cuidando. Aí iam enterrar logo o irmão dele, né? O corpo do irmão dele. Aí eu falei para o Rai, vai para a igreja, querido. Vai para a igreja. Eu falei, olha, se você me der a sua palavra que você vai para a igreja, mesmo que você mora tão longe aqui na colônia, meu carro está cheio, e a gente passa lá pela Polícia Federal, jamais eu posso levar outra pessoa, porque o carro já está cheio, mas eu vou levar todo mundo para casa, eu tomo um banho, troco de roupa rápido e volto aqui para a colônia para te apanhar, para você ainda poder pegar o culto. Se você me der sua palavra que você vai, eu faço todo esse malabarismo, mas eu volto aqui e te apanho. Ele falou sim, eu vou sim, eu vou sim. Eu falei, isso. Dei um abraço nele e tudo, levei o pessoal tudo, levei minha esposa, tomei um banho, voltei lá para a colônia. Aí quando o Rai entra no carro, a gente vem conversando. Aproveitei porque era longe, aí na viagem conversando com ele. Falei, Rai, seguinte, sei que não foi fácil o que você acabou de passar com seu irmão, mas sabe, todo grande homem de Deus passa por um momento de profundo quebrantamento, onde o ego dele é esmagado, onde ele é tratado profundamente, para ele não achar que ele é o forte. Aí eu contei experiências para o Rai, onde eu fui muito quebrantado. Eu falei, isso não foi Deus, claro que isso foi o maligno, o que aconteceu com seu irmão. Mas você pode dar o troco no maligno se você se tornar um grande homem de Deus e deixar com que essa experiência sirva como um profundo quebrantamento para você voltar para Jesus e nunca mais olhar para trás. Ele falou, eu sei e eu quero fazer isso. Ele nunca mais parou de ir para a igreja. Amém? E depois se tornou um grande pastor também. E quando eu fui para Fortaleza, é claro que eu levei o Rai. E na realidade, o pastor Rai e sua família, e o pastor Anildo e sua família, trabalharam lá em Fortaleza por muitos anos, e aí depois nós enviamos essas 2 famílias juntas para começar a nova Igreja da Paz em Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte é conhecido como a capital do sertão nordestino. Lá tem uma estátua enorme do Padre Cícero. E é conhecido como a cidade do Padre Cícero. Era conhecido, porque agora é a cidade do Senhor Jesus Cristo, amém? E quem está trabalhando junto é o pastor Rai e sua família, e o pastor Anildo e sua família. Que coisa linda, né? Aleluia. Bem, eu contei tudo isso para agora mostrar um outro texto para vocês, tá? Vocês vão entender onde eu estou chegando. Eu estou quase abrindo já para perguntas, mas eu tenho a parte principal que eu quero falar agora. Agora abra sua Bíblia para 2 Timóteo. Isso aqui é um dos versículos chaves na Bíblia toda sobre discipulado. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Então é tudo 2. 2 Timóteo 2, 2. Por isso que em inglês, porque Timóteo é T-I, pronuncia ti. Então, eles até brincavam, falando tuti, tutu. Né? Segundo Timóteo, tu, né? Tuti, tutu. Né? Porque 2 é tu. Então, tuti, tutu. Diga, tuti, tutu. Aí é fácil para você lembrar que esse é um versículo chave. Na realidade, todo cristão deve conhecer bem o tuti tutu, que é 2 Timóteo 2:2, né? Então, 2 Timóteo 2:2 é um versículo que você nunca mais deve esquecer na sua vida, tá? E esse versículo fala o seguinte:
E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Essa palavra idôneos, no grego, é a palavra exomai. Exomai, tá? E na realidade, essa palavra, ela quer dizer uma pessoa capacitada, preparada. Então veja bem, o que Paulo está dizendo? Aqui você vê 4 gerações de líderes. Primeiro, a primeira geração, o apóstolo Paulo. Aí ele transmitiu ao Timóteo, ele discipulou profundamente Timóteo. Aí ele fala: Timóteo, tudo isso que você recebeu de mim, esse discipulado profundo, você deve transmitir a homens fiéis e capacitados, e também idôneos, tá? Então isso aí já é terceira geração de discípulos. E aí, para instruir outros, aí você vê a 4ª geração. Então você vê aí 4 níveis de líderes e discipulado. Agora, olha que Paulo diz aqui, isso aqui é muito profundo, gente. Ele fala: Timóteo, eu quero que você invista em homens. Diga homens. Por que não falou homens e mulheres? Sabe por quê? Porque Timóteo era um homem. Então homem sempre discipula homem. Se fosse Timótea, ele teria dito mulheres. Mas era Timóteo, era um homem. Então mulher discipula mulher, homem discipula homem. Porque aqui nós não estamos falando de pastoreio. Eu pastoreio homens e mulheres, mas eu discipulo profundamente somente homens. Está entendendo? E ele está falando aqui de discipulado. E ele fala: Timóteo, você não vai discipular profundamente qualquer um, não. Você vai discipular profundamente homens fiéis. Diga fiéis. E idôneos. Diga idôneos. Então, não é qualquer homem, não. É um homem muito fiel, que já deu muita resposta, que é tipo assim, você vai pegar a nata, Timóteo, a nata espiritual, aqueles mais dedicados, aqueles mais espirituais, aqueles que mais estão respondendo a tudo que você fala, eles obedecem rapidamente, eles são fiéis, eles não perdem uma, eles são muito dedicados, e eles são capacitados, você vê que eles têm muito potencial. Nesses você vai investir muito tempo nesses aqui, que você vai investir tempo, Timóteo, em homens fiéis e idôneos. Agora escuta bem, veja bem, qual foi nosso erro? Meu erro mesmo. Eu comecei essa palavra hoje falando que eu mesmo já errei nisso aqui. Por quê? O que eu fazia? Por causa da mentalidade de ser um bom pastor e não perder nenhum. Então às vezes, agora em Fortaleza aconteceu. Eu lembro que tinha um casal, esse casal muito empolgado, né? E esse casal começou a ir para o grupo familiar que eu estava liderando na minha casa. Só que esse casal não era um casal assim, tão fácil. Por quê? Porque eles começaram a questionar muita coisa. Eles já tinham todo o histórico evangélico vindo de outras igrejas. E eles ficavam muito chateados com outros irmãos da nossa igreja. E também com os irmãos de outras igrejas. E eu tirei horas e horas pastoreando. Tá certo? Para garantir que eles fossem, parassem com ter essas atitudes. Tudo bem. Isso aí, como líder de grupo familiar deles, não foi errado eu fazer. Eu, como líder de grupo familiar, tinha que pastoreá-los. Só que aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a discipulá-los. Aí eu discipulava profundamente, horas e horas e horas. E eu comecei a notar que muitas pérolas da palavra que eu estava liberando para eles, eles não estavam aceitando. Eles estavam menosprezando. Não porque eles não me amavam, eles me amavam demais. Mas eles não estavam valorizando um discipulado profundo. O que eles estavam precisando era um pastoreio.
um pastoreio, não um discipulado profundo, que eles não estavam prontos para aquele nível de discipulado. Por isso que a Bíblia fala, Deus me livre, eu não estou chamando aquele casal de porco, nem um pouco, viu, queridos? Eles são pessoas preciosíssimas, mas a Bíblia fala, é só uma ilustração, não jogue suas pérolas aos porcos, está entendendo? Eles não estavam prontos para um discipulado profundo, e eu estava dando um discipulado profundo para eles. O que era para eu ter feito? Logo quando eu vi que eles não eram fiéis e nem idôneos, o que era para eu ter feito? Pego alguém que ia discipular, um discipulado assim, não tão profundo. Então podia ser qualquer outro irmão lá da célula mesmo, do grupo familiar, podia discipulá-los. Está entendendo? Mas eu estava querendo dar um discipulado profundo para quem não... Aí sabe o que aconteceu? Por eu gastar tantas horas com eles, eu e minha esposa, tantas horas, aí os que eram bem fiéis e idôneos, eu não estava cuidando bem. Por quê? Porque eu estava confundindo o coração de bom pastor, de não perder nenhum, com o princípio do discipulado profundo. Deixa eu te dar um outro exemplo. Vamos supor que um irmão, ele está discipulando 4 pessoas, tá? Então, vamos supor, vou pegar aqui um irmão, ele está discipulando 4 homens, tá certo? Esses 4 homens, ele como discipulador deles, vai reunir um a um durante a semana com eles, em horários diferentes. E ele, talvez no grupo familiar que ele lidera, também vai cuidar deles e pastoreá-los e amá-los, tudo bem. Desses 4, vamos supor que 2, tudo que ele fala, eles obedecem. E tudo que eles são dedicados. E tudo que ele discipula, eles valorizam e crescem. Só que esse irmão que está cuidando dos 4, ele não tem muito tempo. Então, muitas vezes, ele tem que ligar porque ele viaja e tudo. Então, ele liga para todos os 4 para dizer que ele, essa semana, não vai ter discipulado, porque eu vou estar viajando. Escuta bem. Vamos supor que os 2 que são top, eu vou chamar de A e B, tá? E ele, agora vamos falar do C. O C, ele é um cara que parece que tem resposta, ele fala que vai fazer, mas muitas vezes não faz. Muitas vezes falha no discipulado, nem vem para a reunião do discipulado com o discipulador dele. Então ele tem boa intenção, mas deixa muito a desejar. E o D, o 4, é pior ainda. Ele às vezes não falha não, ele é até fiel no discipulado, mas ele fica falando mal de todo mundo. Ele é um cara assim, que vai demorar para ele chegar lá, porque ele não responde, ele não valoriza as pérolas, ele fala mal de todo mundo, e cheio de problemas, cheio de revoltas, tudo bem. O que acontece? Quando ele vai viajar, ele vai ligar para todos os 4. Irmão querido, essa semana não vai ter discipulado, porque eu estou saindo agora, domingo à noite, depois do culto, e eu só volto domingo que vem. Então nós não vamos ter discipulado essa semana, mas na outra semana nós vamos recompensar. Os primeiros 2 que são top do top, dizem assim, tudo bem, a gente entende, isso é maravilhoso, poxa, vai, boa viagem. O terceiro também fala assim, está tudo bem, não tem problema. Mas o 4 fala assim, poxa, mas não é legal, que eu estou precisando, é bem uma semana que eu estou precisando muito, será que o senhor não pode reunir comigo hoje à noite depois do culto, porque o seu voo só 2 da manhã, então depois do culto hoje à noite a gente pode sair junto, e eu tenho que reunir, não é assim não, eu tenho que reunir. E aí o cara começa, tudo bem. Aí outra semana, quando ele só vai estar na cidade 2 dias, o que ele faz? Ele dispensa logo os 2, que são fiéis, fala, nós não vamos ter discipulado hoje, tudo bem, dispensa o terceiro, mas ele fica gastando muito tempo com aquele 4. Aí o discipulado profundo, ele dá para quem não merece, e para quem merece o discipulado profundo, ele nunca discipula, ele só faz um discipulado de manutenção, reúne rapidamente. Por isso que eu falei,
Para quem devia só receber pastoreio, ele dá um discipulado profundo. E para quem deveria receber o discipulado profundo, ele só dá um pastoreio. Ele só dá um discipulado de manutenção. É só um pastoreamento, um pastoreio superficial. Por quê? Porque os dois não reclamam, os dois são uma bênção, mas ele nunca dá um discipulado profundo para aqueles dois. Sabe o que ele deveria fazer? Ele deveria dar um discipulado de manutenção para o C e D. Um discipulado menor, legal, amoroso, mas não ficar jogando um monte de pérola que vai ser atropelado. Não adianta, os dois não sabem valorizar aquelas pérolas, então ele deve dar um discipulado mais light. E para esses dois que são top, o A e B, ele devia dar um discipulado muito profundo, investir 1, 2 horas toda semana, porque logo, logo esses dois vão estar cuidando de muitos outros. Ele pode até passar o C e D para esses dois depois. Ele vai poder pegar muitos outros, e esses dois logo iam estar discipulando muita gente. Só que se ele só tiver um discipulado light, superficial, só de manutenção, só um pastoreio para esses dois, entra ano e sai ano, os caras nunca produzem nada. Por quê? Porque nunca receberam investimento de ninguém. Então eles não, você está entendendo? Só estão recebendo um pastoreio, um discipulado light, e os caras não produzem nada, e estão cheios de potencial. Era só alguém investir neles, que eles iam explodir em produção, eles iam dar muito fruto, mas ninguém está discipulando profundamente eles. Por quê? Porque eles não reclamam, porque eles têm boa atitude, então eles só recebem um pastoreio, um discipulado de manutenção, tá certo? Então eu abri a lata de minhoca aqui, né, de propósito. Você sabe que os americanos têm essa expressão, que você abre um assunto, você abre a lata de minhoca, o que acontece? Você abre a lata de minhoca e deixa passar, né, algum tempo, aí você vai procurar, as minhocas não estão lá mais na lata, estão tudo espalhadas, né? Todas elas foram. Eu abri a lata de minhoca de propósito, para atiçar você, para fazer perguntas, para tentar entender isso melhor. E eu volto a repetir, eu creio que muitas vezes, até quem conhece esse princípio do coração do bom pastor, de dar a vida pelas ovelhas, ele acaba não dando só pastoreio para todos, ele acaba tirando muito tempo precioso de discipulado profundo com quem não vai responder. E muitas vezes, os que podiam, esses homens fiéis e idôneos, que o apóstolo Paulo disse que é para a gente investir muito tempo neles, a gente acaba não tendo tempo para investir neles, porque nós estamos tão ocupados, como pastores e líderes, só correndo atrás de apagar um fogo aqui, apagar outro fogo lá, de resolver um problema aqui, de cuidar dos problemáticos, e ninguém está tirando tempo para investir profundamente nos caras que Paulo diz aqui, homens fiéis e idôneos, tá certo?